O que tornou Moisés um grande líder? O que fez desse homem um instrumento de Deus? Hoje nós vamos entrar na história desse grande líder e entender como um homem comum se tornou o instrumento de Deus para libertar uma nação. Você vai descobrir as características que fizeram de Moisés um exemplo de fé, obediência e intimidade com Deus. E como tudo o que ele viveu ainda fala conosco hoje. Então me acompanha neste vídeo, porque agora nós vamos entrar na história de Moisés. E esta é a história de Moisés, um homem que nasceu em tempos sômbrios, mas foi chamado para libertar uma nação inteira. Um homem comum, escolhido para cumprir um propósito divino. A história de Moisés começa no Egito, quando o povo de Israel vivia oprimido sob o jugo de Faraó. Naquele tempo, o rei do Egito temia o crescimento do povo hebreu e ordenou que todos os meninos nascidos fossem lançados ao rio Nilo. Foi então que uma mulher da tribo de Levi, chamada Joquebede, engravidou e deu à luz um menino. Ela olhou para o bebê e viu que ele era formoso. Com o coração apertado, escondeu por 3 meses. Mas quando não pôde mais escondê-lo, preparou um cesto de junco, passou betume e piche para que não afundasse e colocou o bebê sobre as águas do Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, ficou de longe observando o que aconteceria. E foi então que a filha de Faraó desceu ao rio para se banhar. Viu o cesto, o abriu, e ali estava o pequeno Moisés. O choro do bebê tocou o coração da princesa, e ela disse com ternura: "Este é um dos filhos dos hebreus." E o adotou como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio do Faraó. Recebeu a melhor educação do Egito, foi treinado como príncipe, mas nunca esqueceu quem realmente era. Certa vez, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés ficou irado e matou o egípcio. Com medo de ser descoberto, fugiu para o deserto de Midian. Lá conheceu Zípora, filha de Jetro, e se tornou pastor de ovelhas. Durante 40 anos, Moisés viveu no anonimato, de príncipe a pastor, de herdeiro a homem simples, mas Deus nunca esquece os seus planos. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu algo diferente. Um arbusto pegava fogo, mas não se consumia. Ele se aproximou e ouviu uma voz poderosa vindo do meio das chamas. Moisés, Moisés, "Eis-me aqui", respondeu ele. E Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ali o Senhor revelou seu plano. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, e desci para libertá-los. Vai, pois, e enviarei a ti a Faraó. Moisés, com medo, disse: "Mas, Senhor, quem sou eu para ir até Faraó?" E Deus respondeu com firmeza: Eu serei contigo. Moisés retornou ao Egito com seu irmão Arão. Diante de Faraó, declarou as palavras de Deus: "Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva." Então vieram as pragas, a água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, granizo, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Naquela noite, Deus instituiu a Páscoa. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas seria o sinal, e onde houvesse sangue, o anjo da morte não entraria. Após a última praga, Faraó finalmente deixou o povo partir, mas logo se arrependeu e perseguiu os hebreus com seu exército. O povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, montanhas de um lado, o mar do outro, e o exército egípcio atrás. O povo clamava: "Moisés, por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui?" E Moisés respondeu com fé: "Não temais, permanecei firmes e vereis o livramento do Senhor." Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez soprar um vento forte, as águas se dividiram, e o povo atravessou em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram e os afogaram. Naquele dia, Israel viu o poder do Deus vivo, um homem que caminhou com Deus, face a face, que libertou uma nação inteira e que dedicou cada dia da sua vida a obedecer o chamado do Senhor. Mas agora começa a parte mais profunda de sua jornada, a parte em que Moisés não apenas conduz um povo, mas aprende o verdadeiro significado da fé, da obediência e da comunhão com Deus. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui você vai encontrar conteúdo bíblico profundo, explicado de forma teológica, clara e inspiradora. E já comenta aqui embaixo, qual personagem ou qual história da Bíblia você gostaria de ver contada aqui no canal? Porque o seu comentário
pode ser a próxima história que nós vamos trazer para edificar a sua vida. Depois da travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel caminhava rumo à terra prometida, mas o deserto era duro. A fome e a sede faziam o povo murmurar contra Moisés e contra Deus. Por que nos tiraste do Egito? Lá tínhamos pão e carne, e aqui morremos de fome. O Senhor proverá, e Deus fez chover maná do céu, um alimento misterioso, doce como mel, puro como o orvalho da manhã. E também fez brotar água da rocha para matar a sede do povo. Assim, dia após dia, Israel aprendeu a depender de Deus, e não dos homens. Mas nem todos aprenderam. No meio do caminho, o povo continuava a duvidar. Foram 40 anos de caminhada, 40 anos de milagres e também 40 anos de provações. Deus estava moldando uma geração que conhecesse a sua voz e aprendesse a confiar nele. Moisés muitas vezes intercedeu pelo povo. Quando Deus quis destruí-los por causa da idolatria, Moisés se prostrou e clamou: Senhor, perdoa este povo. Senão, risca o meu nome do teu livro. Um líder que não apenas guiava, mas que amava o seu povo. Mas até os grandes homens de Deus têm seus momentos de fraqueza. Em Meribá, o povo mais uma vez reclamava da falta de água. Deus disse a Moisés: fala a rocha diante do povo e dela sairá água. Mas Moisés, cansado, irado, feriu a rocha com o cajado 2 vezes. A água saiu, o povo bebeu. Mas Deus disse: porque não me glorificaste diante dos filhos de Israel, não entrarás na terra prometida. Naquele dia, o coração de Moisés se partiu. Ele havia conduzido o povo por décadas, mas não pisaria na terra por causa de um ato de desobediência. Mesmo assim, Moisés não se revoltou. Ele continuou fiel até o fim. Moisés tinha algo que poucos tiveram: intimidade com o Criador. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Quando ele entrava na tenda da congregação, a glória de Deus descia em forma de nuvem. O povo via e se curvava. Era um relacionamento de amor, de confiança, de presença. E mesmo depois de tudo que passou, Moisés nunca deixou de buscar a presença de Deus. Em cada decisão, em cada batalha, em cada dificuldade, ele dobrava os joelhos e dizia: se a tua presença não for comigo, não me faças subir daqui. Essa era a essência de Moisés, não apenas a força, mas a dependência total do Senhor. O tempo passou, e chegou o dia em que Deus chamou Moisés para o Monte Nebo. Do alto ele pôde ver a terra prometida, Canaã. O vento soprava forte, o sol descia no horizonte. E Deus disse: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu te deixei vê-la com os teus olhos, mas não entrarás nela. Moisés contemplou, sorriu e descansou. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou e ninguém jamais soube onde foi o seu túmulo. Ele morreu com 120 anos, mas sua visão ainda era clara, e o seu vigor intacto, um homem completo, um servo fiel, um líder eterno. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança. O mesmo Josué que havia aprendido com Moisés a ouvir a voz de Deus e a confiar no impossível. Sob a direção divina, Josué conduziu o povo à terra prometida. E cada vitória, cada conquista, carregava a marca do legado de Moisés. Porque tudo o que Moisés fez, cada lágrima, cada oração, cada momento no deserto, preparou o caminho para uma geração inteira viver o cumprimento da promessa. Moisés não entrou, mas foi por causa dele que os outros puderam entrar. E essa é uma das maiores lições da vida espiritual. Às vezes o seu chamado não é colher, é semear. Às vezes o seu papel não é chegar, é abrir o caminho para que outros cheguem. A vida de Moisés nos ensina o que é caminhar com Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Moisés foi o libertador, o legislador, o profeta. Mas acima de tudo foi um servo. Ele nos mostra que a grandeza não está em ter poder, mas em obedecer à voz de Deus, mesmo quando o preço é alto. Ele falhou sim, teve medo sim, mas nunca desistiu de servir. E é isso que Deus procura hoje. Homens e mulheres que, mesmo feridos, ainda dizem: eis-me aqui, Senhor. O bastão de Moisés caiu, mas o propósito de Deus continuou. Porque quando um servo é fiel, a obra não morre com ele. Então lembre-se, você pode não ver todas as promessas se cumprirem diante dos seus olhos, mas se permanecer fiel, Deus usará a sua vida para preparar o caminho de muitos. Assim como Moisés, que começou nas águas e terminou nos braços do próprio Deus. Essa é a história de um homem que andou com o Eterno.
E até hoje, o seu legado vive em todos aqueles que escolheram caminhar pela fé. A história de Moisés é uma das mais marcantes de toda a Bíblia, mas mais do que milagres, pragas ou libertação, o que realmente fez Moisés se destacar foram as marcas de um coração moldado por Deus. E hoje, nós vamos olhar para 5 características poderosas da vida de Moisés, 5 marcas que o tornaram um verdadeiro homem de Deus, e que também podem transformar a nossa caminhada espiritual. 1. Humildade, o segredo da grandeza. A primeira característica de Moisés foi a humildade. A Bíblia diz em Números 12:3, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a face da terra. E é interessante, porque Moisés não começou humilde. Ele foi criado como príncipe do Egito. Tinha poder, influência, autoridade. Mas Deus o levou ao deserto, para quebrar o orgulho e moldar seu coração. Ali, cuidando de ovelhas, ele aprendeu a depender de Deus, e não da posição. A humildade de Moisés surgiu quando ele entendeu que não era sobre ele, era sobre Deus. E é essa humildade que falta a muitos hoje. Quando aprendemos a servir sem ser vistos, quando obedecemos sem buscar aplausos, então estamos mais parecidos com Moisés e mais parecidos com Cristo. A segunda característica de Moisés foi a obediência. Quando Deus o chamou na sarça ardente, Moisés tinha 1000 desculpas. Senhor, eu não sei falar. Quem sou eu para ir até Faraó? Mas mesmo com medo ele foi. E é isso que define um servo de Deus. Não a ausência de medo, mas a coragem de obedecer apesar do medo. Cada vez que Moisés estendia o cajado, cada vez que falava com Faraó, cada vez que esperava no deserto, ele estava obedecendo. A obediência é o que ativa o poder de Deus. Deus não precisa de pessoas perfeitas, ele precisa de pessoas dispostas. E nos dias de hoje, a obediência continua sendo o caminho dos milagres. Porque quando você diz Senhor, eis-me aqui, Deus move céus e terra para cumprir o propósito que colocou em você. A terceira característica é talvez a mais profunda, a intimidade com Deus. Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Moisés não queria apenas ver milagres, ele queria a presença. Quando o povo pecou e Deus disse que não subiria mais com eles, Moisés respondeu: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Isso mostra o coração de alguém que entende. Não adianta chegar à terra prometida sem a presença do Senhor. E é isso que muitos de nós precisamos recuperar. O desejo de estar com Deus, mais do que desejar o que Ele pode nos dar. Intimidade é quando buscamos o doador, antes do presente. Quando a oração não é obrigação, mas relacionamento. E foi essa intimidade que manteve Moisés de pé, mesmo quando tudo ao redor desabava. A quarta característica é a fé. Hebreus 11:27 diz: Pela fé Moisés deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque permaneceu firme como quem vê o invisível. Essa é uma das frases mais poderosas sobre ele. Moisés não via o que Deus faria, mas ele cria. Ele cria quando as águas do mar se fechavam à frente. Ele cria quando o deserto parecia interminável. Ele cria quando o povo duvidava. E essa fé o sustentou até o último dia. A fé de Moisés nasceu da experiência, de ver o impossível acontecer e entender que Deus nunca falha. E hoje, essa mesma fé é o que Deus quer gerar em nós. Crer mesmo quando não há saída. Crer quando o mar não se abre. Porque a fé não é ver para crer, é crer até que o milagre aconteça. E a quinta característica é a intercessão. Moisés não era apenas líder, ele era intercessor. Quando o povo pecou e Deus disse que destruiria Israel, Moisés se colocou na brecha e clamou: Senhor, perdoa este povo, ou então risca o meu nome do teu livro. Que amor é esse? Um amor que se sacrifica pelo outro. A intercessão de Moisés revela o coração de Cristo. Ele estava disposto a perder tudo para salvar o seu povo. E hoje, Deus ainda procura intercessores assim. Homens e mulheres que sintam a dor do próximo, que orem pelos perdidos, que se coloquem de joelhos quando outros já desistiram. Porque a intercessão move o coração de Deus. Moisés foi grande, não por causa dos milagres, mas porque tinha um coração moldado pelo céu. Humildade, obediência, intimidade, fé e intercessão, essas são as marcas de quem anda com Deus. E Deus ainda está procurando pessoas assim. Gente que não busca palco, mas presença. Que não quer aplausos, mas unção. Que entende que liderança não é mandar, é servir.
que sabe que orar pelos outros é mais poderoso do que criticar, que vive não para ser lembrado, mas para deixar um legado espiritual. E talvez, como Moisés, você não veja todas as promessas se cumprirem diante dos seus olhos, mas o que Deus fará através da sua fidelidade vai abençoar gerações que ainda nem nasceram. Essa é a verdadeira grandeza, a grandeza de um homem que andou com Deus. Você gostou deste vídeo? Então curte, compartilha e se inscreve no canal. Se tem alguma história ou personagem bíblico que você quer aprender mais, deixa aqui nos comentários, porque nós queremos preparar esse conteúdo para você. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos o propósito de ensinar a palavra de Deus de forma teológica, profunda e transformadora, para a edificação da tua fé e do teu ministério. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.